Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre uma frente parlamentar da Alerj que tem o objetivo de estimular a produção de biocombustíveis no estado do Rio. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Roberto Henriques, com Geraldo Coutinho, presidente do Sindicato Fluminense dos Produtores de Açúcar e Álcool, e com Frederico Menezes Veiga, presidente da Associação Fluminense dos Plantadores de Cana. Muito bem-vindos ao programa. Deputado, como é que foi o trabalho de lançamento dessa frente parlamentar e como é que surgiu essa ideia? Entendendo que a nossa casa, a Assembleia Legislativa, é uma casa mediadora e hoje o etanol, como alternativa de busca de energia limpa, está em baila numa forte discussão nacional e internacional, bem como por causa das tradições históricas do cultivo da cana-de-açúcar no estado do Rio. Isso ensejou em mim e outros parlamentares que compõem a frente em defesa do setor sucroenergético o lançamento dessa frente para entrarmos na grande discussão nacional. Hoje até mesmo a presidenta Dilma tem colocado muito em seus discursos a necessidade da produção de etanol, e isso eu creio que poderá fortalecer o setor sucroenergético, tanto na produção do açúcar, do álcool, como a produção do etanol. E ninguém mais do que o estado do Rio de Janeiro, que tem tantas tradições históricas nesse setor, inclusive aqui o Frederico Menezes da Veiga, ele pode dar um pouco dessa historicidade, né, do cultivo da cana-de-açúcar, que pouca gente sabe, mas a primeira planta cana aqui na América Latina foi no estado do Rio de Janeiro, inclusive na região norte fluminense, o que Frederico poderia detalhar um pouco sobre essa historicidade. Exato. Maravilha, Frederico. Então detalha pra gente, conta essa história um pouco. Então, o início da produção de cana no estado do Rio teve início aqui próximo da capital, mas o grande desenvolvimento foi lá na nossa região, no norte fluminense. E lá, através de uma estação experimental, né, o falecido Frederico Veiga, ele pôde desenvolver os primeiros tipos de canas adaptados ao Brasil, que deu suporte a todo esse desenvolvimento que hoje o Brasil tem aí no setor, né? Os primeiros cultivares de cana suportam não só para o Brasil, outros países também lançaram mão das canas produzidas lá em Campos, são as variedades CB, que significa Campos Brasil. Seu Chegou pai. até na África, né? Isso, na África, chegou até na África, nos Estados Unidos, Seu pai fez esse trabalho. Exato. E qual é o perfil do produtor fluminense de cana? Esse é o grande detalhe do sistema de produção da nossa região. A nossa região, diferentemente de outras regiões do país, ela é composta, na sua grande maioria, por pequenos produtores. Então é diferente do modelo que está se implantando nas regiões chamadas regiões de expansão da cana-de-açúcar no país. Então esse pequeno produtor, ele como representa grande parte da produção, né, isso dá um caráter de distribuição de renda, atividade no setor bem diferente, né, uma distribuição de renda onde o pequeno produtor participa, né, diferentemente das outras regiões onde os investidores normalmente eles adquirem a terra ou arrendam a terra, garantem toda a sua matéria-prima. Então essa é um detalhe que realmente requer uma atenção toda especial à produção nossa de cana na nossa região. Para a dona de casa entender, o que é esse pequeno produtor? Bom, o pequeno produtor é aquele que produz, vamos dizer, são módulos de produção, ele tem a sua produção, em média, em tamanho de 5 campos de futebol, né, 5 hectares. Então, é pequena produção em termos de cana-de-açúcar, isso é muito pequeno comparado a grandes extensões que são plantadas em outras regiões. Então, ele consegue sobreviver ou ter aquela renda, compondo a sua renda familiar, com aquela atividade que ele já vem de tradição, como foi colocado. A região noroeste fluminense, portanto, se caracteriza por um grande número de estabelecimentos rurais, seria isso. Exato. Enquanto em outras regiões existe uma concentração de terra nas mãos de pouca gente, lá na nossa região norte-noroeste teríamos um grande número de estabelecimentos rurais, propício inclusive ao sistema de cooperativa. Exatamente. Então, associados à nossa associação, são cerca de 10 mil pequenos produtores, né? Então, esse sistema cooperativista é um sistema que deve ser modelo para a nossa região. Inclusive, existem alguns exemplos de até mesmo de administrar uma unidade industrial que foi colocada, que tem dado certo, né? Um modelo do próprio produtor gerenciar uma
comunidade. Então, é uma tensão, até a própria transferência de tecnologia, todo o processo é um processo muito peculiar, né, da nossa região, que historicamente sempre teve essa grande participação do pequeno produtor no sistema de produção. Deputado, então a gente está falando também de distribuição de renda com essa frente. Sem dúvida alguma, nós acreditamos que a nossa região norte fluminense e a noroeste tem uma grande vocação de distribuidor de riquezas. Houve um processo natural de seleção dos estabelecimentos rurais, houve um processo de reforma agrária natural ao longo dos tempos. No início da colonização tivemos grandes concentrações de terras nas mãos de poucos, mas isso após o campista, né, a grande saga de Benta Pereira, Mariana Barreto, nossas duas heroínas campistas que formaram o sentimento do povo campista e do povo da antiga província de Paraíba do Sul, não é isso? Nós pudemos verificar que ao longo dos anos o que ficou estratificado e chegou aqui até os nossos tempos foi uma presença de inúmeros estabelecimentos rurais e não apenas um grande estabelecimento, 2, 3, 4, 5, 6, né, grandes produtores e donos de terras. Então isso conspira a nosso favor, a favor de a terra estar na mão daquele que nela trabalha, naquele que suja a botina no solo, naquele que suja a botina da bosta da vaca, é isso? Então, de formas que essa grande vocação nossa, no nosso entender, propicia uma melhor distribuição de renda. Então nós estamos além daquilo que está São Paulo, o Noroeste Mineiro e outras regiões onde existem grandes produtores, porém a população de fora desse processo. Sim, é interessante observar esse processo de desenvolvimento econômico para todos. Verdade. Né? Goiás me parece também, que Goiás é por aí. está expandido. Quando o Frederico fala aqui das grandes zonas de expansão, né, São Paulo, né, Goiás, Noroeste de Minas, Mato Grosso, por onde estão instalando os megas projetos. Então, aqui nós temos, o Brasil não pode, de forma alguma, dispensar a cultura do povo do estado do Rio de Janeiro. A historicidade da cana-de-açúcar, ela se dá aqui. Olha, a primeira muda-planta foi lá no município de São Francisco de Itabapoana, às margens do rio, antigo rio Managé, que é hoje o rio Itabapoana, aqui no solo pátrio nosso, foi depositada a primeira muda-planta de cana-de-açúcar, na antiga Vila da Rainha, Vila de Santa Catarina, nas proximidades de Barra do Itabapoana, na divisa com o Espírito Santo. E a gente fica pensando que foi só para lá, aqui também, próximo à Baía de Guanabara. Na Baía da Guanabara, os engenhos começaram aqui. Exatamente. Como que a indústria recebeu essa proposta, o lançamento, na verdade, da frente parlamentar? Nós recebemos com muito entusiasmo, até com alegria, eu diria, né, pelo fato inusitado, fato esse que a gente já busca há algumas décadas, né, de consolidar um canal de comunicação com os nossos legisladores, para que pudéssemos expor exatamente o que procuramos fazer aqui, expor a nossa história, explicar as nossas dificuldades e, tanto quanto possível, apontar e discutir soluções para os nós que nós encontramos lá na região. Já foi dito aqui pelo Frederico, pelo deputado, a história nossa é muito rica, né? Essa Vila da Rainha, que se referiu ainda há pouco o deputado Roberto Henriques, e essa experiência se deu em 1539. Né? Ou seja, nós temos lá na região uma história com a mesma idade da história do Brasil. Então isso é pouco conhecido, os nossos deputados aqui com um vínculo mais aqui no Grande Rio, né, tem pouco acesso a essa informação, não há uma curiosidade em conhecer um pouco mais aprofundadamente a nossa história. E essa frente vai nos possibilitar isso. Né? E possibilitando isso vai nos dar a chance de desconstruir estigmas que pairam sobre as nossas histórias, né? De afastar preconceito. Todos nós sabemos, né, que a falta de conhecimento é o principal combustível para o preconceito. E nós somos discriminados aqui no Rio de Janeiro. Não é uma exclusividade da cana-do-açúcar. A atividade agrícola, de um modo geral, recebe pouca atenção daqui do centro do poder aqui no Rio de Janeiro. E através dessa iniciativa há uma chance aí muito nobre de nós começarmos a reverter essa lógica
que é muito perversa para nós que convivemos lá no interior com todas essas dificuldades. É um aspecto muito bem descrito aqui pelo Frederico, né? A nossa estrutura fundiária, ela que, numa análise externa, se apresenta como impeditivo à expansão do setor, né? Numa avaliação mais criteriosa, mais cuidadosa, nós vamos identificar que ali nós temos, diferentemente de todas as outras regiões produtoras do Brasil, uma riqueza social tremendamente relevante. Né? Como você mesmo também mencionou ainda há pouco, ali nós temos uma experiência de uso democrático do solo. Né? Ali nós temos a oportunidade de criar novos paradigmas para o Brasil açucareiro, né? Com a inserção de condomínios de produção, com a inserção de cooperativas, experiências essas que já estão sendo levadas a efeito ali na região, mas que precisa do Estado para se alargar, precisa da mão forte do poder para que isso se vire um exemplo a ser seguido por todos os 10 mil produtores de cana que ainda heroicamente insistem em seguir adiante nessa atividade, porque realmente não é um exagero, não é que uma dialética barata, não, é uma verdade. Só um herói teria sobrevivido às dificuldades que o produtor rural nosso naquela região enfrentou e atravessou nesses últimos 20 anos. Eu vou deixar esse gancho para o nosso próximo bloco, porque agora eu vou chamar um intervalo e a gente volta já já.